Bom, turma, então, o assunto de hoje é propaganda de medicamentos, né? Dando sequência às nossas aulas de odontologia. A propaganda de medicamentos, ela está regulada por uma resolução da Anvisa de 2008. Eu considero ela um pouco desatualizada, tá? Que deveria ser revista essas normas, mas a Anvisa, ela tem uma agenda regulatória em que ela coloca prioridades. A RDC das propagandas de medicamentos ainda não está na agenda regulatória do triênio agora para atualização. Então, a propaganda de medicamento é a divulgação do produto pela indústria farmacêutica, né, com ênfase na marca e visando promover o uso, a prescrição, a aquisição de medicamentos. A indústria, a gente tem dados que a indústria farmacêutica gasta mais com propaganda do que com a própria pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. Só em 2014 foram 6 bilhões, né, em publicidade e propaganda no setor farmacêutico. Então, a publicidade, ela tem a função de informar, mas também de persuadir, né, o uso, né, e a prescrição desses produtos, tá? Então, propaganda pela Anvisa, na norma 96 de 2008, é o conjunto de técnicas e atividades de informação e persuasão com o objetivo de divulgar conhecimento, tornar mais conhecido e prestigiado determinado produto ou marca, visando exercer influência sobre o público por meio de ações que objetivem promover ou induzir a prescrição, a dispensação, a aquisição e a utilização de um determinado medicamento. Então, somente é permitida a propaganda daqueles medicamentos regularizados na Anvisa e empresas regularizadas também no órgão competente. Aqui eu coloquei a aula passada sobre registro, eu não coloquei essa parte que é a estrutura do número de registro na Anvisa. Então, para nós verificarmos se esse medicamento está regularizado na Anvisa, ou se a empresa é regularizada, cada produto ele tem um número de registro na Anvisa, né? Ou se ele for isento de registro, está ali a autorização de funcionamento daquela empresa, né? E vai estar escrita a frase, né? Isento de registro pela regulação tal, 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 tá? Como está aqui no primeiro slide. Se for número de protocolo, tem 15 dígitos, então entrou com número de protocolo na Anvisa, aqueles que é só por notificação, né? Então deve ter 15 dígitos. O número de registro do medicamentos, aqueles que têm obrigatoriedade de registro, a gente viu até na aula passada, contém 13 dígitos na embalagem do produto. E o número que começa, eu já vou dar um exemplo aqui, ó. A estrutura do número, sempre o primeiro número ali, esse exemplo aqui é medicamento. Mas se ele for número 2, o início dele é um cosmético, número 3, um saneante, alimentos pode ter o número 4, 5 e 6, e número de correlatos, que são aqueles produtos para a saúde, né? Pode ter o número 1 e número 8. Então, aqui a estrutura de um número, então vocês podem ver que o primeiro número, então, é o que se trata, esse exemplo aqui é um medicamento, os 4 dígitos depois é o número da autorização de funcionamento daquela empresa que produziu esse produto. Depois, esse segundo grupo de 4 dígitos se refere à ordem que o produto foi registrado, ou seja, nesse caso aqui, a empresa já tem 58 medicamentos registrados. Depois, o outro grupo é o número de apresentações, formas farmacêuticas, embalagens, diferenciados para esse produto. Então, aqui, esse produto tem só uma forma farmacêutica. E o último é um dígito interno da Anvisa. Então, para vocês conhecerem a estrutura do número, né, que a gente não se dá conta, isso aqui a gente pode se detectar, inclusive falsificação de medicamentos, né? Vocês têm que saber como se dá a estrutura desse número do registro. Aqui um exemplo de uma irregularidade, tá? Em que esse produto Nato Diet,
é de 2020, de setembro agora do ano passado, que foi apreendido e inutilizado esses produtos, porque estava sendo divulgado e comercializado pela internet esse produto Nato Diet. Sem registro, notificação, não tinha nem cadastro na empresa, e ainda a empresa é desconhecida, ou seja, na embalagem não tinha nenhuma referência a quem que produzia esse medicamento. Tá? Então, as medidas de fiscalização se aplicam a qualquer estabelecimento físico ou virtual e a todos os meios de comunicação. Esse produto estava hoje ainda disponível, tá? Eu fui ver. Ele ainda está disponível. A gente... nós temos esse problema, né, no Brasil em relação à venda pela internet de produtos irregulares, né, sem registro. Então, vocês podem ver que é uma problemática atual, assim, bem recorrente. Fica muito difícil para a Anvisa fiscalizar todos os produtos que tem disponível no mercado, né? E agora com a venda pelo e-commerce é mais difícil ainda esse tipo de fiscalização. O que a Anvisa trabalha é com denúncias, tá? Então, qualquer pessoa pode entrar no site da Anvisa e denunciar propaganda ou promoção que apresenta irregularidade, tá? Nas informações de produtos, então, sujeito à vigilância sanitária. Então, tem esse canal aqui da Anvisa que entra ali e faz a denúncia. Tá? E para nós, em farmácia, se a gente precisar fazer a consulta, tem esse meio de busca na Anvisa por produtos irregulares, tá? Então, vai ali, ó, por exemplo, hoje eu entrei para dar exemplos atuais para vocês, tá? Então, hoje eu coloquei ali produtos irregulares, ó. Apareceu esse medicamento emagrecedor da Nato Viva, chá barriga dos sonhos, chá da vida diabetes, então, ó, tríbulos com maca, da empresa Cereal Show, e foi apreendido, inutilizado, proibido, né, a comercialização, a propaganda. Então, sempre que vocês quiserem buscar um produto irregular, lembre que tem essa consulta na Anvisa para vocês fazerem a busca. Bom, então, a gente viu que para poder fazer propaganda, o medicamento tem que estar registrado e a empresa tem que estar registrada, tá? Depois tem outras regras que eu coloquei já lá no Moodle para vocês, a resolução na íntegra, para vocês darem uma lida, né? A aula eu coloquei só o mais importante e é importante que vocês leiam a norma na íntegra, tá? Ela não é muito extensa, mas eu vou apresentar só os principais tópicos. Então, não é permitida a propaganda enganosa, abusiva ou indireta. Isso aqui, conforme eu falei para vocês, já é colocado lá no Código de Defesa do Consumidor, tá? Aqui a gente também é sujeito, né? Todas as sanções cabíveis ao Código de Direito do Consumidor, né? Então, propaganda enganosa é proibida. Todas as alegações que estão presentes naquela peça publicitária, né? Quanto à ação do medicamento, indicação, posologia, modo de usar, reação adversa, tudo que for dito em relação àquele produto, àquele medicamento, deve ser compatível com aquelas informações que foi enviada no momento do registro, né? Lembra que manda aquele dossiê técnico, então, para te fazer qualquer propaganda de alguma alegação tem que estar presente naquele dossiê enviado para a Anvisa no momento do registro, tá? Então, o conteúdo das referências citadas na propaganda deve estar disponível, então, o conteúdo na íntegra, né? Porque na peça tem que citar ali as referências, e o conteúdo tem que estar disponível no saque da indústria. As informações escritas. Então, tem normas ali nessa resolução, como que deve ser a cor, a letra, o tamanho, tá? Então, por exemplo, informações escritas, ela deve ser apresentada em cor que contraste com o fundo do anúncio, para permitir visualização imediata. No caso de propaganda da televisão, quando as informações
escritas não forem locucionadas, então ela deve ser exibida pelo tempo suficiente à leitura. Vocês sabem que ao final por exemplo, uma propaganda de medicamento isento de prescrição, sempre tem que ter essa frase aqui, ó. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Se vocês prestarem atenção nas propagandas, eles colocam tão rapidinho no final que a gente não consegue nem escutar, né, o que está sendo dito. Né? É muito rápido porque a propaganda é paga por tempo e eles não querem, né, que ocupe um tempo grande da propaganda, então, tá? Todas as informações sobre o medicamento devem ser comprovadas cientificamente. Então, tem algumas questões que são vedadas na propaganda e outras que são permitidas, tá? Aqui também eu resumi aquelas mais importantes, por exemplo, é vedado induzir o uso indiscriminado do medicamento, sugerir diagnóstico, né? Incluir imagens de pessoas fazendo uso, tá? Ainda mais imagens de pessoas reconhecidas pelo público, assim que seja leiga, pessoa famosa. Vocês já vão lembrando na cabeça se vocês lembram de alguma propaganda, né? Que tenha pessoa famosa fazendo uso de medicamento. Então, anunciar um medicamento como novo, se ele já tem 2 anos de comercialização do país, sugerir palavras como saboroso, gostoso, delicioso. Então, só pode colocar o sabor do medicamento, mas não colocar características palatáveis dele. Tá? Imperativos também, tome, use, tenha, experimente, não pode ser utilizado nessas peças. Usar imagens ou expressões que possam sugerir que a saúde de uma pessoa possa ser afetada por não usar o medicamento também. O que pode ser falado, então, ali em relação à característica palatável, é só colocar o sabor, tipo sabor cereja, sabor morango, né? Não pode botar uma fruta indicando que é um morango, tá? Isso por conta das crianças, né? Pode utilizar a figura anatômica, tem uns para tosse que vocês podem ver que tem o pulmão aparecendo assim, né? Indicando que é para tosse. Então, figura anatômica, né, para orientar o paciente sobre a correta utilização do produto. Utilizar expressões como seguro, eficaz e qualidade, desde que seja comprovada cientificamente, tá? E referenciada embaixo da peça publicitária. Quando autorizado pela Anvisa, pode colocar aprovado pela Anvisa, né? Tá? Pode fazer menção à quantidade de países que esse medicamento é comercializado, além do Brasil, né? Desde que o país seja identificado na peça. E tem uma diferença, então. Os medicamentos isentos de prescrição médica, eles podem ser direcionados ao público em geral, tá? Então, as propagandas a gente pode ver que tem na televisão, tá? Não pode ser colocado, então, propagandas naquele horário destinado à programação infantil ou canais exclusivamente para esse público infantil, tá? Então, no intervalo de programação que seja destinada às crianças, não pode fazer propaganda de qualquer medicamento. E os com prescrição médica, ele fica restrita aos profissionais prescritores ou dispensadores, né? Nós farmacêuticos, a nós, então, e aos prescritores, como médicos, odontólogos, né? Então, é direcionado ao público, às revistas, né? Se forem revista ou se forem congresso, todos destinados a profissionais da saúde, então. Então, algumas coisas importantes sobre os MIPs, né, que é os isentos de prescrição. Tem que estar ali o nome comercial do medicamento ou da substância ativa, o número de registro na Anvisa, ou se for de notificação simplificada, como a gente viu, é o número da autorização de funcionamento da empresa, né? Ou se for de notificação, sim, se for de notificação simplificada, então o número da resolução que se trata, que tornou ele de notificação simplificada, e autorização de funcionamento da indústria. Quais as indicações de uso?
E tem que estar escrito, né, se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Como a gente falou ali, com locução cadenciada, pausada e perfeitamente audível, né? O que não, geralmente não acontece. E essa frase também tem uma crítica em relação a ela, porque parece que a primeira vez, então, tu pode usar ele sem uma orientação, né, de um profissional de saúde. Agora, se persistir, né, então dá aquela impressão que a primeira vez que tu usar não vai ter problema esse produto, né? É uma crítica que tem aí em relação a essa frase. Só se seguir os sintomas, então, consultar um médico, né? Então, fica meio complicado. Se for para público em geral, usar termos técnicos de maneira a facilitar a compreensão. Como eu falei, ó, programa destinado a criança e adolescente, então não pode ser feita propaganda. Porque o MIP ele pode ser feita para esse público geral, né? É vedado, então, expressões como demonstrado em ensaios clínicos que não seja ou comprovado cientificamente, porque ele é isento de prescrição, tá? Sugerir que o medicamento é a única alternativa de tratamento, fazendo crer que são supérfluos hábitos de vida saudável ou consulta ao médico. Relacionar o uso do medicamento a desempenho físico, intelectual, emocional, sexual ou a beleza de uma pessoa, né? Exceto se comprovado pela Anvisa. Então, a gente está cheia de propagandas aí que a gente vê, né? Que não seguem essas regras. Por isso que eu digo que, além de estar desatualizada, ela ainda não é cumprida, tá? Aqui, outro exemplo de irregularidade, ó, da empresa Nato Clean, que as propagandas delas foram suspensas, ó. Já é antiguinha, 2017, porque dava falsas promessas sobre emagrecimento, fortalecimento do cabelo, tá? Então, essas informações não são comprovadas, né, já que o produto não tem registro na Anvisa. Os medicamentos de venda sob prescrição, então, né, ela é destinada a só aquele público especializado, né, da área da saúde, que possa prescrever ou que possa dispensar. Tem que estar o registro da Anvisa na propaganda, as contraindicações, então tem que estar todas aquelas informações sobre o medicamento, tem que estar constando ali naquela peça publicitária, tá? Se for vacina, por exemplo, o número de doses para uma imunização completa, tá? Então, a norma, ela determina uma série de informações obrigatórias aí para essa peça dos medicamentos com venda sob prescrição. Aqui eu coloco uma irregularidade também, tá? Em relação à peça publicitária de medicamentos com venda sob prescrição médica. Tá? Então, aqui foi aplicada uma multa de 56 mil reais, né? A uma indústria farmacêutica, né? Por razão da ausência dessas informações essenciais no folheto publicitário, né? Como advertência, contraindicação, cuidado, tá? Então, os medicamentos de venda sob prescrição, ele é bem mais restrito, então, ao público, como eu falei, exclusivamente aos profissionais de saúde habilitados. Os medicamentos controlados só em revista técnico-científica. Se for em site, tem que ter restrição do acesso, por isso que alguns sites, quando a gente vai entrar, ele pergunta ali se você é paciente, farmacêutico, médico, né? Que público que é, né? Para ele poder gerenciar que informações que vai ser disponibilizada na hora que você entrar ali. Então, aqui é uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, né? Após essa consulta aqui,
a Anvisa suspendeu propaganda irregular de sites de laboratório. Eles usavam como estratégia, né, colocar conteúdo informativo sobre certas doenças, disfunções e certas condições da saúde, e no meio desses artigos, né, informativos, faziam a propaganda, né, dos laboratórios. Então, grandes laboratórios aí, como dá para ver aqui, ó, 7 laboratórios tiveram as páginas da internet suspensa por fazer essa prática, então. Os medicamentos manipulados, tá? As farmácias de manipulação podem fornecer material informativo aos profissionais habilitados, né? Somente com o nome da substância ativa, o que acontece de muitas farmácias darem nome às suas fórmulas e acabarem vendendo elas com um certo nome, assim, né? Por exemplo, composto emagrecedor, tá? Isso não pode, né? E acaba que tem várias farmácias sendo notificadas por venda na internet desses produtos. As respectivas também indicações terapêuticas devem ser extraídas da literatura científica, né, e ser referenciada da onde foi tirada essas indicações. Aqui um exemplo também de produto manipulado, descumprindo então essa definição de preparação magistral, né? Então era do site camomile.net, mercadolivre.com, esse camomile emagrecedor, tá? É da empresa Eficácia Farmácia de Manipulação. Então, na verdade, ela descumpriu a definição de preparação magistral, que é aquele medicamento feito para determinada pessoa sobre a prescrição de um profissional médico, né? Ou odontólogo, ou um prescritor, né? Então, sob uma prescrição magistral, né? Se ele for manipulado, descumpriu também se ele fosse industrializado a 6360 de 76, né? Que daí deveria ter registro, se fosse uma indústria, tá? Então, e também não cumpre, né, a norma de suplementos alimentares. Então, esse produto vendido dessa maneira não cumpre nem a regra da manipulação, que é 67 de 2007, que é o conceito de produto manipulado, é aquele medicamento feito para determinada pessoa, seguindo a prescrição a ela destinada, né? E se ele fosse industrializado, não teria registro. E ele não é um suplemento alimentar, porque a composição não está na lista positiva lá para suplementos alimentares, né? Que desde 2018 todos os suplementos alimentares são regulados e eles têm todos os ingredientes que são permitidos, né, na composição de um suplemento. Quando uma propaganda fizer comparação de preço, ela pode fazer comparação de preço somente entre produtos intercambiável, tá? Se o produto não for intercambiável, essa comparação de preço só pode ser feita aos profissionais prescritores, tá? Produto biológico, ela nunca pode fazer essa comparação, né? Lembra que eu falei que não pode ser genérico também? Porque o produto biológico, dada as características de fabricação deles, não é garantido que tenha a mesma atividade biológica esse medicamento, tá? Então, produto biológico não pode ser nunca feita a comparação de preço. Em relação às propagandas em evento científico, tem algumas normas ali. Eu também coloquei aqui as principais, né? Então, se for um evento patrocinado, né, já no ato da inscrição deve estar explícito para os participantes, né, que o evento é patrocinado por determinadas empresas, tá? O patrocínio aos profissionais da saúde para participação de eventos científicos não deve ser usado como propaganda, né, para algum medicamento. Os palestrantes que tenham ligação com qualquer empresa ou indústria de medicamentos devem fazer indicação na programação oficial do evento, né? E todo o material de propaganda deve ser distribuído aos participantes que tiverem com a identificação
da sua categoria profissional claramente visível no crachá, né? Se é um prescritor, enfim, ou um dispensador, né? Porque só pode fazer propaganda, como a gente viu, aqueles profissionais prescritores ou dispensadores. Então, para a campanha social também que for feita por uma determinada empresa, ela não pode fazer menção ao nome do medicamento, tá? Pode ser feita uma campanha social de determinada indústria, não vou citar nomes aqui, mas, enfim, qualquer indústria pode fazer uma campanha social, mas não pode mencionar o nome de determinado medicamento, só da própria empresa mesmo. A mensagem retificadora, né? Ela é elaborada para esclarecer e corrigir erros, ela vai ser feita naquele veículo que foi feita a propaganda, né? Se é no rádio, vai ser mensagem no rádio, se é na TV, né? Se é em jornal, em jornal. Ela tem normas também, né? E ela tem o objetivo de corrigir esses erros, né? Que foi causado por uma propaganda enganosa. Então, por exemplo, a mensagem retificadora ela tem que listar toda a irregularidade que estava na propaganda, né? Então, aqui, ó, eu coloquei aqui do lado, se for por uma decisão condenatória, né, que foi condenado por um processo instaurado pela Anvisa, aquela empresa vai ter que fazer essa mensagem retificadora, né? Então, listar toda a irregularidade e abaixo, né, prestar toda a informação correta, tá? Esclarecendo o engano, o erro, o equívoco, tá? Se for na televisão, essa mensagem tem que ter fundo verde e letra branca, sem fundo musical e com uma locução audível, tá? No rádio, ela deve ser lida sem fundo musical e também que possa ser ouvida claramente. E o jornal à internet deve ser publicado com fundo branco e moldurado com letras pretas. Propagandistas. Propagandista, né? Seguido a gente vê, né? Esses propagandistas de laboratório fazendo propagandas, né, em consultório médico. Ela não pode ser realizada na presença de um paciente ou do acompanhante desse paciente, né? Deve ser transmitida para promover a prescrição e a dispensação de forma adequada, tá? Não pode interferir na atenção ao paciente nem assistência farmacêutica. Em relação à rede pública, tá? Algumas cidades, né, através de leis municipais já tentam barrar a entrada dos propagandistas aos médicos da rede pública, tá? Então, por exemplo, eu coloquei aqui Campinas, né, que é necessário uma autorização expressa do secretário de saúde do município para que um propagandista possa fazer a visita ao médico da rede pública. Então, estudos mostram que os médicos, né, que utilizam como principal fonte de informação esses materiais profissionais, eles ficam propensos à adoção de novos medicamentos. Já aqueles que buscam mais por fonte de informação são os que prescrevem de forma mais racional. Dá para ver que os médicos não especialistas são os que mais prescrevem lançamentos da indústria, né? E os médicos especialistas, eles tendem a prescrever menos esses novos medicamentos, né? Eles se pautam preferencialmente em artigos e reunião científica, tá? Novos medicamentos, como eu coloquei aqui, eles podem ter maior potencial de reação adversa ainda, que não foi cumprido aquele tempo de farmacovigilância, né? E além de terem mais alto custo. As amostras grátis. A amostra grátis, ela também tem normas, né, para ser distribuída. Elas têm um prazo mínimo, né, para sua distribuição. O que mais eu posso colocar? Ah, aqui, ó. Essa é a falha, que ela não, a questão do transporte e armazenamento, né?
não é colocado ali na distribuição, por exemplo, para medicamentos, ela é bem rígida esse transporte, né? Tem que garantir a temperatura. E esses amostra grátis, muitas vezes está naquela maletinha ali do visitador, né? Que não tem o controle, né, de temperatura e umidade. Cuidados também com prazo de validade. Então, a legislação ainda fica em aberto essas questões em relação às amostras grátis. Bom, produto biológico, tá? Não pode ser distribuído amostra grátis, porque ele tem aquela individualidade que a gente já vem falando desde o registro lá, né? Da propaganda, e é válido aqui para amostra grátis também, tá? Então, além dele não poder ser produzido como genérico, né? Lembra? Não pode ser feito propaganda comparando preço e também não pode ser distribuída amostra grátis, tá? Preparação magistral também não pode e os MIPs não pode ser distribuída amostra grátis, porque senão fica disponível, poderia ficar disponível ao público, né? Só sobre prescrição. E é distribuída essa amostra só aos profissionais prescritores, né? Em seus devidos consultórios. Ele deve conter a amostra grátis 50% da quantidade registrada não visa. Então, se a caixinha é com 30 comprimidos, geralmente a amostra grátis tem 15, tá? Ao ser 20, vai ter 10. Se for um antibiótico, não, daí deve ter a quantidade suficiente. Anticoncepcional e medicamento de uso contínuo também, tá? Então, alguns medicamentos precisam ter 100% do conteúdo. Imagina dispensar, né, só metade de uma cartela de anticoncepcional, não tem cabimento, mas é importante colocar na norma mesmo. Então, em relação aos medicamentos da portaria 344, né, somente aqueles da lista C1 é permitida, tá? Então, entra ali os antidepressivos, né, todos eles, mas da lista B, de qualquer outra lista, não, né? Por exemplo, os benzodiazepínicos, tá? Não tem amostra grátis. E por aí vai. Então, eu sugiro que vocês leiam na íntegra, né? Como eu falei, essa resolução, ela não é muito extensa, então vale a pena ser lida, tá? Eu deixei disponível ali para vocês no, no Moodle, tá? Aqui algumas referências que eu utilizei.